e depois a gente vai pular para Hebreus, capítulo 4, verso 12. Bem pertinho. Salmo 119 e depois Hebreus 12. É um no meio da Bíblia e outro lá no final, irmão. Amém? Salmo 119, versículo 50. E Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós estamos falando na série, não é? Armas que destravam nossa conquista. E nós estamos nesses dias falando sobre o poder da palavra. Quarta-feira, retrasada, eu tive que estar numa reunião do Revive, Recife, não pude estar trazendo a palavra, mas a diaconisa Andréia ministrou. E quarta agora, a diaconisa Janaína, uma palavra poderosa para o nosso coração, a respeito da mulher samaritana. E hoje nós estamos retornando para falar do Salmo 119, versículo 50. Amém? A palavra do Senhor diz assim: isto é minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Amém? Deixa eu ver como é que está aí nessa tradução. Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Quantos tem desta forma aí a tradução? Quantos tem desta outra forma? Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia! Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Aleluia! Senta aí, queridos. Vamos ler Hebreus logo, antes de sentar. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Agora pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. É lindo, irmãos, quando a gente olha o Salmo 119. Alguns dizem que ele é de Davi, mas a maioria dos historiadores, eles entram num consenso dizendo que esse salmo é de Esdras. E eu acho lindo porque Esdras começa a falar da palavra de Deus, mesmo tendo aflito, mesmo tendo dificuldades, ele usa a palavra. Ele diz, eu amo a tua lei. Quando você vê o 19, ou melhor, o 97, o 111, o 118, ele começa a dizer, eu amo a tua lei. Eu amo a tua palavra, eu amo meditar na tua palavra. Irmãos, de verdade, quantos amam a palavra? É muito bom, irmãos, porque quando você abre ela é boca de Deus falando para a gente. Sabe aquele dia que você está assim, dizendo, meu Deus, aí você abre a palavra e de repente, é feito aqueles filmes de infantil, feito aqueles filmes que a gente tem, sabe? De contos, ela parece que sai um bocado de estrelinha, uma luz, e ela começa a iluminar o nosso entendimento, ela começa a trazer vida para a gente. Não é à toa que ele vai dizer no versículo 105 que ela é lâmpada, que ela é luz para nós. Coisa boa é falar sobre a palavra de Deus. Coisa boa é você falar dos feitos do Senhor, das maravilhas de Deus, o que Deus realizou. Como é bom você dizer assim, Deus tem uma palavra para mim. É coisa extraordinária. A palavra de Deus, irmãos, aqui, ela vem para nós e a partir desses textos como uma manifestação do céu na terra. Ela é criada nos céus e ela é manifesta na terra. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não contém erro. A palavra de Deus, tudo que ela diz é verdadeiro. Por isso que ela diz que é a palavra da verdade. A palavra de Deus é o próprio Deus. Porque João, no primeiro capítulo, no verso 1, diz que ele é o verbo. Verbo é palavra.
Ele diz que Ele é o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva e ela é eficaz. Diz aí para alguém, tudo que ela prometer para a sua vida vai se cumprir. Amém? A palavra de Deus, toda promessa que a palavra de Deus fez, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Ela é atemporal. Aleluia. Ela não sofre variações. E esses dois textos, irmãos, que lemos, ele vai nos servir hoje como bússola. Ele vai nos servir hoje como um norte. Ele vai nos servir hoje como uma estrada para a gente caminhar. A gente vai perceber aqui os salmistas nos trazendo uma visão muito tremenda. Em um mundo saturado de palavras profanas, negativas, mentirosas, palavras sem verdade, porque hoje as pessoas prometem e não cumprem, hoje as pessoas falam coisas, mas falam da boca para fora. Há quem diga que uma certa vez um homem estava com um avião sobrevoando o Amazonas e de repente a aeronave deu pane. E ele olhou só copa de árvores altas, terríveis. Ele disse, pronto, estou morto. Mas ele disse, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir, eu sou rico, vou abençoar pessoas. E de repente um clarão abriu. E ele pousou com a aeronave. Pousou, estou salvo. Daqui a pouco ele deu um risinho e disse, Senhor, tu é uma onda, né? Tu também acredita em toda brincadeira que a gente diz. As pessoas hoje estão levando a palavra assim. Se a gente olhar Esdras, a gente vai perceber, e eu não vou por esse caminho, o que estava acontecendo com a geração dele. Era uma geração sem palavra. E por isso cria uma aflição no coração daquele homem, porque as pessoas não viviam aquilo que diziam que acreditavam. Há muita gente de palavras, mas palavras vazias, jogadas ao vento, discurso sem vida. Pessoas que estão vivendo aflições marcantes, perigos de fora, temores de dentro, como diz Paulo, né? Na sua existência, mas não consegue se firmar na palavra. Não consegue viver o que a palavra procede para a sua vida. Aí o salmista vem e diz que os dias mais terríveis, que os dias às vezes vai carregar aflições. Nem todo dia vai ser bom, né? Nem todo dia vai ser de céu a nil. Nem todo dia a coisa vai ser maravilhosa. Vai ter dias de dificuldades e de aflições. Mas ele diz que nos dias de dificuldades e de aflições, também a palavra vai vivificar. Ele diz que nos tempos difíceis, a palavra vai trazer vida para ele. Então Esdras nos traz um entendimento aqui da palavra como fonte de esperança. Porque se nós olharmos para o cenário, se nós olharmos para a vida, se nós olharmos para o ambiente que nós estamos, se nós olharmos para o nosso estado, se a gente olhar para a nossa economia, se a gente olhar para o movimento político, se nós olharmos para as nossas lideranças, se nós olharmos para o lugar onde estamos inseridos, se olharmos para a nossa vizinhança, vai criar uma aflição, angústia. Você abre as redes sociais com medo, afasta. De tanta aflição, tanta gente tendo síndrome do pânico, pensamentos acelerados, por quê? Porque aflições e aflições e aflições acontecendo. Aí Esdras vem e diz que apesar das aflições, a palavra de Deus é fonte de esperança, de restauração, ela tem força, ela nos traz consolo.
Ei, Deus tem uma palavra de consolo para nós. Deus tem uma palavra, mesmo em tempos difíceis, para dizer: filho, eu estou aqui. E é lindo Esdras trazendo isso. Porque a palavra de Deus, ela não é vazia. A palavra do homem é, mas a de Deus não é. Isaías, no capítulo 55, versículo 11, eu já ministrei aqui, ele diz o seguinte: assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra viva e eficaz de Deus, ela vai criar, transformar e sustentar a tua história. Ela vai criar, ela vai transformar e ela vai suscitar, sustentar a tua história. Quando a gente olha para o princípio, a gente diz que a terra, está lá em Gênesis, era sem forma e vazia. Daqui a pouco vocês vão jantar, eu sei que vieram do trabalho. A palavra diz que a terra era sem e vazia. E criou, e disse Deus, né? Haja luz. Quando a gente olha, quantas vezes a gente não diz, a terra foi criada do nada. O ser humano vai criar alguma coisa, ele cria a partir da matéria-prima. Ele tem que ter uma matéria para que ele possa criar. Deus criou do nada. Hoje eu quero mudar essa frase. Deus não criou do nada. Ele criou a partir da sua palavra. Ele olhou e disse: haja luz. E houve luz. Ele começou a formar todas as coisas. Ele começou a construir o universo, irmãos. E o universo todo, do jeito que a gente vê, organizado como ele é. Que você vai no mar e você percebe aquele marzão. E sabe que ele tem hora de encher e hora de secar. Você olha para as coisas e você vê a estação. É verdade que às vezes ela sai um pouco né, daquilo que a gente quer, né? Agosto era para ser vento, está sendo chuva. Julho era para ser chuva, está sendo vento. Foi vento, né? Tem essas coisas porque o Senhor é o dono do tempo. Mas a gente percebe, a gente olha e a gente vê que está tudo organizado. E não foi organizado com máquinas. Não foi organizado com robôs. Não foi organizado com tecnologia. Né? Não havia automação, né? Para fazer as coisas. Foi Deus ordenando pela sua palavra. De Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. No estudo do grupo pequeno você viu isso. Jesus, lá em Mateus 4, venceu o diabo pela palavra. Está escrito. E tudo que ele ordenava estava na palavra. Por quê, irmãos? Porque a palavra, ela sustenta a nossa fé. A fé é o firme fundamento. Onde é que a gente vê isso? Na palavra. Amém? Quando você olha para a palavra e alguém está dizendo: você é maluco, você é doida, crê em cada coisa. Aí você diz: não, a minha fé ela não é abstrata, ela é concreta, ela é real. Você pode não estar vendo ela agora, mas ela vai tomar a forma física, porque ela é real. A fé é sustentada pela palavra. Sabe, a palavra fortalece o meu e o teu espírito. Ela é que nos dá essa força. Ela abre a porta do impossível para nós. Começa a se tornar possível. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que Deus sabe. E essa deixa isso claro, da minha e da tua necessidade. Ele deixa claro porque ele está falando de aflições. Ele diz: eu tenho aflições, mas também tenho uma convicção que me alivia.
eu tenho a convicção, a certeza que a palavra me consola, que a palavra me vivifica, que a palavra me restaura. Ou seja, ele está sendo movido pela palavra. É interessante, irmãos, porque quando a gente olha para o livro de Lucas, capítulo 5, e nesses dias, né, ele tomou uma visão um pouco diferente, porque eu acredito que muitos aqui já assistiram o Descende, o Descende não, The Chosen, né? E o The Chosen, ele pega Pedro, aí bota Pedro com a dívida financeira, não é assim? Pedro meio enrolado e meio que enrolão no seu débito e não sabe o que fazer. Aí pega Nicodemos, que vai criar uma situação para o judeu não pescar no sábado por causa de Roma, porque o Império Romano está dizendo que não faça, e senão vai sofrer perseguição, e a coisa está acontecendo. Então pega um líder religioso para mudar o quadro, e Pedro, no meio daquela situação, não sabe o que fazer, porque já criou tanta narrativa, e sabe que vai sofrer, e Roma é cruel. Ele vai pescar, e nada pega, né? Eles dão uma luz a esse texto nesse sentido, foge um pouquinho, né, daquilo que a gente vai vendo na Bíblia no original, mas está legal, né, tem imagem para fazer, e eles fazem, e Pedro vai de manhã lá, e Jesus está na praia, tal, conversando, e pede para Pedro levar o barco. E Pedro leva o barco para um lugar mais profundo, para as águas mais profundas. Mas o interessante é que no versículo 3 do capítulo 5 de Lucas, é que Pedro diz, eu já olhei palmo a palmo desse lago. Eu já fiz o que deveria fazer. Eu pesquei na lua certa, eu pesquei na maré certa, eu pesquei quando o vento estava legal, eu pesquei quando o céu estava bom, eu pesquei quando tudo estava alinhado, eu pesquei quando a água estava na temperatura certa dos peixes, eu sei qual é o costume de cada peixe desse lago, eu fiz tudo certo, eu fiz o engoldo certo. O engoldo, para quem não sabe, é você pega as iscas, esmaga e você joga no lugar onde você quer que o peixe venha comer e depois você joga a sua isca verdadeira e pega ele. Eu fiz tudo certo. E nada peguei. Estou limpando as redes, braço cansado, mas o Senhor chega para mim e diz, vá para as águas mais profundas, eu vou. O Senhor manda eu lançar a rede, eu vou. Mas eu não vou lançar de qualquer jeito. Eu vou lançar pela tua palavra. E você sabe o que acontece. De repente o barco começa a querer afundar. De repente as redes começam a rasgar. De repente Pedro tem que chamar outros. E o barco fica cheio de peixes, e eu não acredito que Deus fez isso para mostrar as espécies de peixe. Eu não acredito que Deus fez isso para mostrar para Pedro, você tem que comprar uma rede nova, porque essa rasgou. Eu não acredito que ele fez isso para dizer, olha, o teu barco aguenta até uma quantidade de peso. Eu não acredito que Deus fez isso para se mostrar poderoso na quantidade de peixe que ele pegou, que a Bíblia vai nos trazer e a gente vai entender que foi a pesca maravilhosa. Não, irmãos, o Senhor fez isso para mostrar o poder da palavra, porque Ele estava chamando Pedro para o ministério. Pedro ia ser seu discípulo. A gente fica focado na pesca milagrosa, mas Deus está focado no poder da palavra, que nos dá pesca milagrosa e faz coisas maiores. Ele queria mostrar para Pedro que a vida dele agora seria ordenado de milagre em milagre pela palavra. Quando eu e você viver pela palavra, os milagres do Senhor vão saltar para dentro do nosso barco. Nós vamos começar a entender o que Deus está trazendo. Mas a gente precisa viver pela palavra, meditar na palavra. Sabe? Hoje tem tanto pão diário, né?
você todo dia tem ali um texto, mas faz da Bíblia também teu pão diário. Amém? Se você lê um provérbio por dia, o mês que tiver 31, você lê o livro de provérbios. Então faz um diário, começa a ler. Pedro está lá. E a coisa é tão tremenda que Pedro diz assim: afasta-te de mim. Vai embora que eu não sou digno, não. Mas o Senhor disse: eu não vim aqui para te mostrar peixe, Pedro. Eu não vim para dizer que eu conheço mais o lago do que você. Eu vim para mostrar para você o poder da palavra. Eu estou aqui para mostrar para você que a palavra é a palavra que restaura, é a palavra que traz provisão, é a palavra que traz cura, é a palavra. O médico, a medicina pode dizer assim, é incurável, mas a palavra diz: posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Olha, a medicina pode dizer não tem saída, mas a palavra diz que para Deus não há impossível. Sabe, o mundo pode dizer escassez, mas a palavra de Deus diz que Deus vai nos multiplicar. Então, é a palavra que vai nos restaurar, irmãos. A gente precisa viver isso. A gente precisa entender isso. Gênesis diz que tudo foi criado pela palavra. Amém? Então, a partir disto que eu já falei, eu quero trazer para você 3 dimensões do poder de Deus na palavra. Anota aí, se puder. Primeiro, a palavra tem o poder de criar e dar vida. A palavra tem o poder de criar e dar vida. Gênesis 1:3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Antes diz, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra, as águas, a terra. Amém? O Espírito. Quando a terra foi criada, quando o Espírito passava? Não. O texto diz que a terra foi criada quando a ruacha de Deus entrou em ação. A palavra, haja. Quando Deus declara na sua palavra, vai acontecer. Haja luz, houve luz. Deus estava começando a construir, irmãos, aquilo que estava vazio, aquilo que era nada, agora começou a ter forma. Por quê? Porque a palavra carrega, conduz, é cheia do poder criador de Deus. É a palavra, irmãos, que vai lá e modifica tudo. É ela que chama as coisas à existência. Não existia, ela faz existir. Eu lembro que quando eu me converti, o Airon está aí. O Airon foi uma das pessoas que me introduziu muito ao Evangelho. E quando eu me converti, a minha mãe era alcoólatra. A minha mãe, ela errava o prédio. A minha mãe ficava urinada nas escadas de outro prédio. A minha mãe dormia em outro prédio. Era terrível a situação. Para piorar, minha mãe teve câncer. Os linfomas tomaram conta, a medicina disse aí, nem químio, nem rádio. E a gente tem umas besteiras, eu também tenho. E eu dizia, Deus, o Senhor me salvou para minha mãe estar assim. Quero ir para o céu, não. Porque o Senhor não cumpre
O senhor disse que seria salvo tu e a tua casa, e a minha mãe está desse jeito, como é que é isso? E eu acho que essa era uma revolta generalizada lá em casa, porque eu acredito que também era um meio à oração dos meus irmãos. E a gente orou, e Deus fez o sobrenatural. O milagre aconteceu. Aquela que não tinha mais 6 meses de vida, você abraça, cheira e conversa, continua braba na igreja. Deus fez um milagre, irmãos, pela palavra. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele continua estabelecendo os termos, Ele tira, Ele coloca, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. O que a gente precisa entender é a palavra, ela carrega esse poder de criar, de trazer de volta a existência, de restaurar o que está perdido, é a palavra. Quando eu casei, antes de casar, no pré-nupcial, eu conversando com o pastor, e a gente fez os exames, e a minha esposa tinha uns cistos, e era muito grande, quase o tamanho de uma laranja, e possivelmente ela não teria filho, e teria que extrair aquilo, mas iria extrair tudo. E o pastor perguntava e dizia para mim, sendo muito realista, você quer ser pai, ela quer ser mãe, você tem certeza que vai casar? Nesse sentido, eu disse, não, vamos ter que adotar. Eu disse, Deus é o Deus do impossível, pastor. Se tiver de adotar, vai adotar, mas Deus vai curar. Amém. Menos de um mês casado, Caleb disse, estou aí. Né? Teve gente até que fez conta para saber se ela casou grávida ou não. Caleb nasceu. Caleb veio, deixou o caminho aberto. Asaf disse, eu vou atrás. E eu já ajoelhei para Deus e disse, Deus, ela está curada. Eu já sei, obrigado pelo milagre. Deus é o Deus do milagre, irmãos. E tudo está na palavra. O que a gente precisa viver é a palavra. Amém? Paulo diz isso, que através dela, o que não existia, começou a existir. Romanos 4,17. Ele faz essa declaração. Então, o que eu quero pedir que você faça para a sua vida, declare a palavra. Está difícil, tem aflições, o quadro é negativo, declara a palavra. Eu vi o testemunho de uma mãe. Está na internet. O filho dela decidiu entrar e viver a homossexualidade. E ela disse, os meus filhos foram apresentados e são do Senhor, rebento do Senhor. Todo dia ela orava. Teve um dia que ela levava ele para a igreja. E ele já era todo travestido, né? Com roupas, com tudo. E ela dizia, é o meu filho. E ele respeitava e ia. O resultado é que isso é o testemunho dele, viu, na internet. Ele entregou a vida a Jesus. Ele mudou de vida. E aquilo que ela tinha profetizado aconteceu. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra para a tua casa, profetiza a palavra para os teus, profetiza a palavra, enche a tua boca da palavra de Deus. Ela é lâmpada, Senhor, para mim, ela é luz. Senhor, está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Está escrito, o Senhor é a minha provisão. E começa a encher a tua boca de profecias, de palavras vivas para o teu coração, para a tua história. Senhor, eu emprestarei a muito e não tomarei emprestado. Está escrito na tua palavra, eu comerei o melhor desta terra. Começa a declarar a palavra. Não deixa com que aquilo que os teus olhos estão vendo, aquilo que você está vivendo o dia a dia, entre no teu coração, crie uma raiz e sufoque a palavra. Não!
A palavra na tua vida é como uma oliveira. Ela restaura tudo. Nós temos que viver a palavra. Declarar a palavra. Para que o mundo físico se torne aquilo que o mundo espiritual já decretou. Amém? É a palavra. Como era a terra? Sem forma? Era um caos. Às vezes a vida está assim, sem forma e vazia. Às vezes nós estamos passando por um caos. Um caos social, um caos financeiro, um caos emocional, um caos físico, não é assim? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade que a gente diz, não tem como sair. O que vai abrir a porta, o que vai liberar para você é a palavra. Confia nela. Confia como Esdras, se foi ele que escreveu, eu confiava. Tua palavra é a lei. Tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz, diz o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ou seja, corta de um lado, corta do outro. Ela vai, no limite de todas as coisas. É a palavra, irmãos. A gente precisa falar a palavra, porque foi a palavra que trouxe luz. Haja luz. E houve luz. Ela tem esse poder de criar. Ela vai criar luz nesse ambiente de trevas. Ela vai criar luz nesse ambiente obscuro que você está passando. Ela vai criar luz. Você vai conseguir ver a porta. Você vai conseguir ver a saída. Você vai conseguir. Porque ela vai ser a arma que você vai usar. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, porque a palavra está disponível, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Fala a palavra. O profeta está lá, Deus pega ele, coloca no meio de um vale de ossos sequíssimos. Ele olhou, já tinha osso lá que virou farelo. E o Senhor disse para ele, pode esse exército reviver? Tu sabes, Senhor. Ele disse, então, profetiza, filho do homem. Olha o que Deus estava fazendo. Deus podia erguer aquele exército, sim ou não? Deus pode erguer o exército que está aí. Mas ele quis fazer em concordância. Ele disse, profetize você. Profetiza. E os ossos só foram erguidos quando ele declarou a palavra. Porque às vezes nós imaginamos o que queremos. Às vezes nós pensamos na coisa erguida. Às vezes nós entendemos e dizemos, isso aqui vai acontecer, vai ser maravilhoso, mas a gente não sai desse campo. Precisamos entrar no campo profético da palavra, precisamos profetizar a palavra. Quando ele profetizou, a coisa aconteceu. A terra foi iluminada. Quando ele profetizou, os ossos, o exército reviveu. Quando você profetizar, Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Aquilo que estava vazio, sem forma, vai tomar vida. Porque o poder criador da palavra vai começar a construir dentro de você. Vai organizar tudo que está em sua volta, pelo sopro da palavra. Amém? Há quem diga que um missionário, certa vez chegou numa tribo indígena lá na África, e lá era pé de guerra, confusão, dificuldade, e ele pregou o evangelho de João, 1 João, amados, amemos uns aos outros, porque o amor... E ele começou a falar
E aí o cacique veio e disse: se esta palavra for uma palavra verdadeira, assim como aconteceu na Bíblia, ela também pode mudar essa aldeia. E nós vamos descobrir se ela é uma palavra verdadeira ou não. E o que aconteceu? Eles começaram a ouvir a palavra, a leitura da Bíblia, todos os dias aquele homem pregava para ele. Todos os dias aquele homem falava da palavra. Todos os dias aquele homem ensinava a palavra. E com poucos meses o que aconteceu? Cessou a violência. Com poucos meses, as famílias começaram a se reconciliar. Com poucos meses a vila prosperou por causa da palavra. Eu não canso de falar sobre Homolonga. Pega Homolonga, vai, bota na internet a cidade de Homolonga e você vai ver o que aconteceu de absurdo quando eles começaram a orar a palavra. Sabe, Deus vai transformando. Pega a tua família, ora com ela todo dia, lê com ela a Bíblia todo dia e você vai ver os problemas da tua casa começar a dissipar, resolver. Por causa da palavra. Lâmpada é a palavra, né? A mulher está brigada com o marido, aí eles vem cá, vamos ler aqui. Aí lê a Bíblia com ela. Aí ele já abre em Efésios 5, né? Que ele não é bobo, né? Ele abre: o corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao marido. O corpo do marido não pertence à mulher, né? Aí ele começa: aleluia. Obrigado, Deus, por essa noitada de hoje. Senhor, obrigado porque Tu estás presente, porque o Teu Espírito Santo vai entrar no quarto e foi tudo organizado por Ti e tal. Aí tem aquela noite, a mulher nem vai reclamar por causa da palavra, né? Lâmpada e luz é a palavra. Tudo começa pela palavra. A palavra, irmãos, lida em voz alta. Ela também manifesta, sabia? E é tremendo. Ela manifesta. Isso não aconteceu comigo, mas um pastor um dia recebeu um telefonema. E quando ele recebeu o telefonema, foi alguém dizendo: pastor, está tendo vulto aqui em casa, um frio aqui dentro, panela caindo, a coisa está complicada, pastor. Eu não sei o que fazer. Ele disse: abra a Bíblia. Salmo 91. Aí pronto, agora começa a ler aí dentro da tua casa. E a pessoa começou, ele lê em voz alta: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E começou a declarar o salmo. E o que aconteceu? Parou. A palavra. Outro dia, tinha uma pessoa que estava endemoniada aqui no bairro. E aí veio, disse que era um principado. Irmãos, eu passei, foi horas, ó. E não resolvia, chegou outros irmãos e não resolvia a situação. E ele começou a citar algumas coisas, e bem calmo. E eu disse: Senhor, eu vou ser envergonhado aqui. Tudo bem, eu vou ser, mas o Senhor vai junto. Porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui em Ti. E naquela hora o Senhor, a palavra. E eu comecei: está escrito. Palavra, está escrito, está escrito. Irmãos, ele... porque a palavra é verdadeira. Sei que tua palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amém? Declara as promessas bíblicas sobre a tua vida. Declara as promessas bíblicas no teu lar. Declara as promessas bíblicas para o teu futuro. Declara para os teus filhos. Declara a palavra. Porque Deus não tem limite, irmãos, para agir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes os nossos olhos veem limitações, é ou não? Às vezes a gente olha o que não vai dar certo. Mas a palavra de Deus, ela é semente.
Salomão diz assim: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tornarás a revê-lo. Mas o Senhor Jesus, quando foi atentado lá no deserto, Mateus 4, ele disse: não só do viverá, mas... Então a palavra é o alimento, a palavra é o pão. Lança teu pão sobre as águas, lança a palavra, ela vai germinar, e aquilo que era invisível vai se tornar visível, aquilo que era impossível vai se tornar possível. Porque Deus é o Deus que opera, o mesmo Deus, é a mesma voz que disse: haja luz, é aquela que vai dizer haja vida na tua vida, é aquela que vai dizer haja restauração na tua casa, é aquela que vai dizer haja mudança no teu lar, é aquela que vai dizer haja cura para você. Amém? Então a palavra tem o poder de curar. Segundo, a palavra que transforma e santifica. Olha o que vai dizer João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra não apenas cria, mas ela também nos molda, nos dá forma. Quer ver? Deixa eu ver quantos se identificam com isso. Se você não quiser levantar a mão, não precisa não. Quantos aqui na sua vida mentiu para papai e mamãe e levou uma pizza porque mentiu? Agora, quantos aqui, mesmo que a coisa foi difícil, ruim, falou a verdade e não apanhou? Você quebra aquele vaso caro, meu Deus. Quem quebrou? Fui eu. Como é, pai? Fui eu, não prestei atenção, bati e quebrou. Estava bem de dar umas tapas em tu, né? Ah, meu Deus, tu quebrou esse vaso. Tu sabe quanto custou? Rapaz, sei não, esse menino. Nada aconteceu. O que foi isso? Vento impetuoso. Bateu, tal. Caiu. Mas a janela estava fechada. A porta fechada. Como é que esse vento entrou? Eu não sei não. Eu passei por aqui. Você derrubou. Não foi bem assim não. Pisa. A verdade liberta, irmãos. A verdade transforma, porque você conta uma mentira hoje, você vai ter que contar ela amanhã e depois de amanhã, e um abismo chama outro abismo, sabe? E você vai viver uma situação, mas quando você se santifica na verdade, a verdade é a palavra que transforma. Ela cria, mas ela molda. O mundo tenta moldar a gente também, mas ele tenta moldar a gente com a cultura de meias verdades, com a cultura da opinião. E isso tem tomado até dentro da igreja. Eu acho assim. Eu penso assim, não é assim? Teve um período que eu briguei, não é briga não, tentando abrir a cabeça de alguns irmãos para que eles entendessem. Porque teve um período que uma menina de 11 anos de idade engravidou, acho que do avô. E algumas pessoas estavam a favor do aborto, porque aquilo ali era um trauma para a cabeça daquela menina. Primeiro, o feto não é extensão do corpo dela. Segundo, o trauma já existiu. E o trauma maior vai ser quando ela souber a forma que a criança que estava dentro dela foi morta. É um assassinato. Não produzido por ela, mas produzido por quem queria produzir. Terceiro, a criança poderia ser adotada e tinha milhões de pessoas. Quantas crianças adotadas tem? Quantas crianças que cresceram, desenvolveram, porque elas foram fruto de um aborto, de um estupro. Mas a sociedade vai por opinião. Eu acho assim, que o filho ou a filha de alguém que foi estuprado será um marginal, uma marginal. Não, não será.
ensina a criança o caminho que deve andar. Amém? Minha avó dizia o seguinte: quando a vara é fininha, ensina ela a crescer reto, porque depois que ela ficar grossa, complicou. Então é a criança que tem que aprender. Então a gente vai ter que vivenciar isso, mas são opiniões. Hoje a gente está cheio de opinião. Eu acho assim, eu penso assim. Não, mas veja só, o que a Bíblia está querendo dizer não é bem assim. Se a gente olhar direitinho, não, irmãos. Essa cultura dessa opinião não pode. A gente tem que ser moldado pelos padrões eternos escritos na palavra. Tua palavra é que é luz, tua palavra é que é lâmpada, tua palavra é que nos santifica. Eu gostando ou eu não gostando, eu querendo ou eu não querendo, eu crendo ou eu não crendo, é a palavra. É a palavra, isso é inegociável. Agora o texto diz o seguinte: santificai-vos na verdade. Jesus está dizendo aqui o seguinte: é um processo, porque santificação é um processo em Deus. Santificação é um processo em Deus. É paulatino, é dia a dia. É dia a dia, o Espírito Santo dizendo: tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que enxertar isso, tem que tirar isso, tem que colocar isso, tem que tirar isso, tem que tirar isso. É o Espírito Santo limpando. É o Espírito Santo limpando a nossa mente. Né? Limpando o nosso coração, porque as coisas procedem lá. É o Espírito Santo curando as nossas emoções. Porque a gente tem muito gatilho. Palavras, lugares, coisas que já ativam aquilo que é negativo. E a gente precisa do Espírito Santo para nos alinhar na conduta dele. Né? Então, nos moldar. É o vaso de barro na mão do oleiro. Como é que ele nos alinha, irmãos? Lendo a Bíblia. Ei, guru da internet não alinha ninguém não, viu? Eu tenho uma biblioteca ali dentro, tem um bocado de livro massa, mas todos os livros foram tirados a partir de um princípio bíblico, maior do que qualquer outro livro, seja ele de autoajuda, ajuda do alto, é a Bíblia, porque ela é a ajuda do alto. Amém? Então a gente precisa entender a Bíblia. É impressionante. Eu conheço uma moça e a gente conversava e ela, cristã, e ela disse: meu Deus, eu estou errada mesmo. Ela leu toda a série do vampiro. Como é? Esqueci o nome do vampiro agora. Que ele casa com a menina e a menina... Crepúsculo. Ela leu tudo de Crepúsculo, todos os livros, tá? Cada livro. Aí eu disse assim: e a Bíblia? Nem o Novo Testamento. Eu conheci outra que leu tudo de Harry Potter. Irmãos, quem vai transformar a nossa vida é a palavra. Não deixe de ler a palavra. Não deixe. Porque ela é quem nos transforma, ela é quem nos molda. Ela é quem vai me fazer um melhor pai. Ela é quem vai me fazer um melhor amigo. Ela é quem vai fazer um melhor esposo. Ela é quem vai me fazer um melhor vizinho. Porque todos os princípios éticos e morais a gente aprende na Bíblia. Até quem está lá fora. Lá fora aprendeu que é errado roubar por quê? Aprendeu que é errado matar por onde? Só tem um lugar que ensina isso, é a palavra, irmão. Então a gente tem que parar e entender isso. A palavra. E nós temos que caminhar na palavra. Ela vai virar um espelho para nós, para nos ajustar, né? Para que a gente veja o que é que está alinhado, se está combinando, se está legal ou não. É a palavra, irmãos.
Eu não sou muito não era muito, né? Agora já melhorei, de combinar roupa. Eu saía com a calça listrada e a camisa quadriculada, sabe? A calça amarela, a camisa verde e o sapato azul. Era. Aí a diaconisa Viviane olhava para mim e dizia assim, tá parecendo Augustinho da grande família. Aí ela dizia, que coisa feia. Poxa, não faz isso não. Aí eu disse, é o fim do mundo, tem que começar agora a mudar isso. Aí comecei a mudar, porque a primeira que eu pego, eu botava. Mas eu disse, não, tem que alinhar, né? Porque Deus me deu uma galega bonita, né? Tem que estar organizado. Então comecei a me organizar. Alguém falou e eu comecei, é a palavra, ela vai nos ajustar. Sabe, a gente está lá e a gente começa a olhar, opa, isso não está legal, isso não está legal, isso não está legal. Amém? Então a gente precisa estar sendo ajustado pela palavra. Eu vi essa ilustração e eu queria que você percebesse ela. Veja só. Havia um homem que era viciado em álcool, né? Um alcoólatra. Esse homem foi convidado para um estudo bíblico. Alguém disse, venha cá, vamos estudar. Não, eu fico imaginando como foram os primeiros dias, né? E ele foi para o estudo. Ele não entendia muito, claro, porque o álcool vai trabalhar, né? Nas ondas dele, ele não vai entender bem, no sentido está danificado. Mas ele continuou ouvindo, dia a dia, sem perceber o que aconteceu. Ele começou a deixar de beber. Ou seja, a palavra começou a moldá-lo. Começou a lavar sua mente. Um dia ele disse, eu já não sinto mais vontade de beber. Aí a mulher olhou para ele, a esposa respondeu, é porque você está bebendo em outra fonte. A palavra. Amém? Não bebe água no meio do rio, não. Pode estar contaminada. Vai na fonte. A palavra. Na fonte ela é pura. Fica de pé. Na fonte ela é pura, irmãos. Permita que a palavra seja espada de 2 gumes para a sua vida. Permita que ela venha confrontar você. Porque a palavra vem. Ela vem para confrontar os meus pecados. Ela vem para confrontar os meus erros. Ela vem para confrontar os meus hábitos errados. Eu lembro, não sei se o Airon lembra, eu acho que vai lembrar. Eu me converti e eu queria namorar uma moça. Eu gostava dela antes de me converter. E eu queria namorar aquela moça e ela não era evangélica. E eu fui namorar ela. E eu digo, Airon, meu amigo, meu parceiro, vai me ajudar aí. Eu disse, Airon, aí contei uma história bonitinha e tal. Ele disse, o problema está aqui, irmão. Abriu o Coríntios para mim e disse aqui, ó. Tem aliança não, ó. Deus não permite essa aliança. Aí eu, não, mas eu ganho ela para Cristo. Eles, se ele soubesse a música, ele tinha dito, chuta que é laço. Mas ele usava um termo que ele dizia, né, Sandra? Está amarrado em nome de Gé, né? Ainda usa hoje. Tu ainda usa isso. Aí ele dizia, aí eu disse, meu Jesus do céu. A menina me libertou, porque ela disse assim, ou eu ou Deus. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, vai-te embora. Vai, não pegue isso mais, né? Mas a palavra, irmão, é a palavra. Ela não tem aliança com outra coisa. Pecados, maus hábitos precisam sair. É preciso que o pensamento seja trocado. É preciso que aquilo que está roubando a promessa, que está roubando a vitória, que está roubando a vida, saia. Eu preciso da palavra. Eu preciso. Sabe uma coisa boa que você precisa fazer? Memorizar versículos. Memoriza versículo, irmãos.
Pega lá o versículo, lê a semana toda, sabe? Memoriza versículo, porque quando vir alguma coisa, você está escrito isso. Não, porque isto é assim, e você começa a memorizar para as áreas que você está sofrendo, e aí você vai lutando pela palavra, porque a palavra vai começar a te limpar. Ela vai começar a ser remédio para você, ela vai começar a curar você, ela vai começar a constranger a tua alma. E você vai ver o milagre de Deus. Amém? Isso é o processo chamado santificação. A santificação é eu deixar com que Deus trabalhe nos meus erros. É eu pedir para que Deus comece a me transformar, para que eu possa viver o que é certo, não o que pode dar certo. Amém? Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos. Porque a palavra vem como um bisturi. Sabe aquilo que está podre, ela vai tirando. O Espírito Santo vai anestesiando e vai cortando. Vai tirando aquilo que está prejudicando, até Cristo moldar você, até Cristo transformar a sua vida, a minha vida. E a gente vai começar a entender que esta palavra, ela vai manifestando na nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Oh, Espírito Santo, nós queremos fazer essa canção a nossa oração. Sim, vem com tua palavra. Lâmpada para os meus pés e o teu amor é como a doce água que vem a mim como em meio a um deserto. Sobre a terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce sobre a terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Deus quer te fazer um pasto verdejante. Deus quer te levar para as águas de refrigério. Deus quer nos restaurar por completo. Deus quer nos transformar, nos moldar. Ele criou para nós aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Precisamos cada dia mergulhar, cada dia amar. Como Esdras diz, eu amo a tua lei. Que nós possamos amar a palavra, que nós possamos amar a verdade, mesmo que ela venha como um bisturi, mesmo que ela venha fazendo uma operação em nós, mas precisamos buscar viver santificados na verdade, na palavra da verdade, buscar viver a plenitude no Espírito Santo, estar cheios da verdade de Deus, da palavra do Senhor. Que o Senhor possa manifestar da glória dele em nós, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa dizer para a nossa vida: haja vida, haja restauração, haja transformação, haja luz, haja um equilíbrio emocional, haja um equilíbrio na vida física, na vida espiritual. Precisamos. Oh, Espírito Santo, vem. Sim, traz a tua palavra.
Só Tu és Senhor, Pai. Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Pai, Te rendemos graças por tudo. Que esta palavra, ela encontre um terreno fértil, o nosso coração. Ela possa produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Que venha sobre nós o Teu shalom, que tudo que está desorganizado, quebrado, seja restaurado. O que estava fora do lugar, seja ordenado a voltar para o lugar. Que haja, meu Deus, um moldar do Senhor, nos levando a uma intimidade, a uma santidade, a uma busca pela Tua presença, em nome de Jesus. Que haja uma mudança de dentro para fora, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero